eu só queria sugerir que a gente repetisse o item 7 antes da gente começar o estudo de hoje, pode ser? Tá bom, pode ser. Então, tá bom, eu vou ler o item 7. Olha, Krishna dizendo: sempre que o mundo declina em virtude e justiça, sempre que imperam o vício e a injustiça, venho eu, o Senhor, e apareço no meu mundo em forma visível, nascendo e vivendo como homem entre os homens. Não é um espetáculo? Não é consolador isso? Isso é um espetáculo, né? Porque do que a gente sabe, Krishna é um avatar de Vishnu. O panteão dos deuses hindus tem três no topo: Brahma, que é o criador; Vishnu, que é o que conserva, o que preserva, o que dá continuidade; e Shiva, que é a mudança, a troca, a morte, o giro das coisas. Então, Krishna seria uma encarnação de Vishnu, na visão Brahmani, hindu. Ele seria, portanto, um avatar. Quando é um deus que encarna, a gente não diz que é uma encarnação, diz que ele é um avatar. Então, ele é um avatar de Vishnu. Vishnu teria, então, encarnado ou vivido na pessoa de Krishna. E aí ele está dizendo que ele volta tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Todas as vezes, como é que diz aí? Todas as vezes, sempre que o mundo declina em virtude e justiça, ou seja, quando a injustiça e a impiedade, a crueldade, o mal domina, né? Sempre que imperem o vício e a injustiça, venho eu, o Senhor, e apareço no meu mundo em forma visível, nascendo e vivendo como homem entre os homens. Ou seja, ele manda alguém em nome dele para ser a encarnação dele, no sentido de ser um representante dele entre os homens para desfraldar a bandeira do bem. E aí ele diz aqui, na sequência, vou ler logo o 8. A minha influência e doutrina destroem o mal e a injustiça. Restabelecem a justiça e a virtude. Muitas vezes eu já apareci assim e muitas vezes aparecerei ainda. Ou seja, eu acho isso espetacular. Ou seja, o mundo não está perdido, porque Vishnu está cuidando de nós. Ok? Ok, amém. Aí eu pego aqui o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e abro o prefácio do Evangelho. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui. Cadê o prefácio? Meu Deus, prefácio da obra. O que você quer prefácio. Ler? Segundo parágrafo do prefácio. Eu vos digo. Em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Uai! Então elas perderam o sentido. Qual foi o sentido que perdeu? Toca, vamos ver. Para dissipar as trevas, confundir os Krishna falou isso. E glorificar os justos. Exatamente. O Espírito da Verdade. Então, o Espírito de verdade, quando fala isso, né, no prefácio, ele está dizendo que as coisas estavam fora do lugar e está na hora de colocar as coisas no seu devido lugar. Não é? Que é o que o Krishna fala aqui, ó. Sempre que o mundo declina em virtude e impera o vício e a injustiça, venho eu, Senhor, e apareço em meu mundo em forma visível, nascendo e vivendo como homem entre os homens. A minha doutrina, influência, destrói o mal e a injustiça, estabelece a virtude e a justiça, e muitas vezes já apareci e aparecerei muitas outras vezes mais. Ou seja, o que a doutrina espírita aponta no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma conexão muito forte com esse item 7 e 8 no capítulo 4 do Bhagavad Gita. Muito bem. Muito bom. Muito bom, maravilhoso. Consolador, né? Isso é extremamente consolador. Não se desesperem. Se a coisa ficar ruim, eu mando outro.
Tá? Confia. Confia que se te ficar. Se não mandou é porque não está tão ruim. Quando ficar ruim, eu mando alguém. Aí vai lá e dá uma arrumada e a gente toca para frente. Vamos para o 9? É o 9. Bom, nós começaríamos no 10 hoje. Você quer que leia o 9 também? Tem que ler o 9, porque é o 9 que dá sentido ao 10. Então, tá bom. Então, vamos ler aqui. Então, o 9. Quem me reconhece em minha encarnação, quem me conhece em minha essência, não precisa reencarnar-se mais. Ao deixar o seu corpo mortal e vem morar comigo em meu reino de bem-aventurança. Está dando uma interferência. Laeldia, você vai ter que fechar o seu áudio. Veja só o que ele diz aqui no item 9, olha. Quem me reconhece em minha encarnação, ou seja, quem identifica Vishnu quando ele manda a encarnação dele, que eu vou considerar assim, um emissário em nome de Vishnu que veio à Terra. Então, Vishnu está mandando alguém em seu nome, para ser a sua encarnação, né? Vamos entrar no psiquismo do Bhagavad Gita, tá bom? Para a gente poder interpretar. Então, ele está dizendo que quando ele encarna e alguém reconhece ele nessa encarnação, então não precisa reencarnar mais. Ou seja, se num determinado momento da história da Terra, Krishna, que é Vishnu, encarnou em alguma época e alguém reconheceu ele como sendo essa figura, então nós vamos dizer que sim, que esta pessoa libertou-se da roda das reencarnações. Existem alguns estudiosos, né, do hinduísmo que falam que Jesus é outra encarnação de Vishnu, né? Que Cristo é uma encarnação de Vishnu e que Jesus seria outra. Isso é um pensamento, não é um pensamento tipicamente espírita, porque para o espiritismo Jesus encarnou uma única vez, ele seria o governador planetário, né? Então ele não teria outras encarnações na Terra, que Krishna seria um enviado dele. Mas para o hinduísmo, Jesus é uma outra encarnação posterior, que Vishnu teve várias encarnações e a 10ª encarnação de Vishnu vai se chamar Kalki. K-A-L-K-I. Depois vocês procurem na internet quem é Kalki. E Jesus seria uma delas. Bom, então, todas as vezes que o Krishna encarna, aí eu vou entender essa encarnação como uma onda de ideia que vem para restaurar, porque não é uma pessoa só. Eu não vou entender a encarnação de Vishnu como uma pessoa, mas como um coletivo de espíritos que vem para restaurar o que está perdido. Quando esse coletivo vem, encarna e promove o restauro da verdade, quem entende isso, liberta-se da roda das reencarnações. É o que está dito aqui, ó. Quem me reconhece em minha encarnação, ou seja, quando esse grupo vem, quem me conhece em minha essência, não precisa reencarnar mais. E ao deixar o seu corpo mortal, vem morar comigo em meu reino de bem-aventurança. Diga. A gente tem dentro... Oh, desculpa, pode falar, Laelda. Não, pode falar, depois eu falo. A gente tem dentro do Espiritismo bastante histórias também, né? De seres que já não precisam reencarnar mais, né? Que já conseguiram evoluir, só reencarnam se for como missão, né? Sim. Só se quiserem, né? Não estão presos. Então, aqui, ó, você tem essa condição. Quando eu vou admitir assim, que quando o Buda veio, ele era uma encarnação, um momento de Krishna entre nós. Quando Jesus veio, era como fosse a representação dessa ideia. Quando Sócrates veio, quando uma grande revelação espiritual vem para restaurar, é o cumprimento da promessa de Krishna. E eu diria que o Espiritismo também é mais uma volta. Por quê? Porque o Espiritismo, as coisas estão fora do lugar, e aí Krishna diz, toda vez que estiver fora do lugar, eu encarno entre os homens. Ou seja,
houve um momento de perturbação muito grande, então as forças espirituais do planeta encarnaram para restaurar as coisas no seu devido lugar. E virão tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Esse é o papel da equipe do governador planetário. Ele não pode se cansar de fazer isso, né? Acho bom. Zara, aí são vários, Eduardo. Aí você pode botar Krishna, Lao Tse, Confúcio, Zaratustra, Hermes Trismegisto, Orfeu, Cabala, Vedas, todos esses grandes nomes que a gente tem de conhecimento espiritual, pode ser. Eu não falo assim Zaratustra de começo, porque a ideia do maniqueísmo que ele trouxe, ela colide um pouco com o pensamento masdeísmo. Ele acaba colidindo um pouco com a ideia do Deus único, né? Porque ele coloca dois deuses que se rivalizam, o bem e o mal, enquanto que na doutrina secreta só tem um. Não há essa polaridade. Tanto que no judaísmo, quando diz assim, Deus é único, ele não tem rival. Porque no cristianismo, Deus tem rival, tá? No cristianismo, Deus tem um rival, que é Satanás, que luta com ele pelas almas. No judaísmo, não existe isso não. Ele reina absoluto. Mas muito bem. Aqui desse 9, a questão fundamental é a libertação das almas quando se identificam com o pensamento de Krishna. Bom? Vamos por 10? Vamos. Vamos para o 10. Muitos já vieram assim a mim, tendo se libertado do medo, ódio, ira e paixão. Quem a mim se dirige com firmeza e em mim fixa sua mente, é purificado pela chama sagrada do amor e da sabedoria. E livre da atração dos objetos terrenos, torna-se semelhante a mim e entra em minha vida espiritual. Olha só, deixa eu colocar aqui uma coisa. Laelder, você que está com o Evangelho segundo o Espiritismo aberto aí. Capítulo 3, item 17, primeiro parágrafo. Abre e lê para nós. Achei. Capítulo 3, item 17. O título é Mundos Regeneradores. O item 17 diz: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes... Stop. Topei! Volta só um pouquinho. Mas está liberta do quê? O que está liberto? Peraí. Sim. Sem dúvida, tal humanidade, vossas sensações, mas está mais liberta das paixões desordenadas. Paixões! Que mais? Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja e do ódio. Agora dá uma olhada aí no elenco de imperfeições do item 10. Quais são? No item 10 está escrito: tendo se libertado do medo, do ódio, da ira e das paixões. Capítulo 4, item 10. Você está vendo como ele fala que para ingressar no mundo de regeneração tem que vencer o ódio, a paixão, a inveja e o orgulho? E aqui você tem 4 virtudes de novo: a ira, a paixão, o ódio. Aqui tem o medo em vez do orgulho. Tem o medo. Aí você quer me dizer que a gente está entrando no mundo de regeneração? Vai faltar muito tempo, irmão. Não. Mas eu estou dizendo que do mesmo jeito que o Krishna diz que tem que vencer isso, Kardec diz que tem que vencer essas mesmas coisas. Não, mas quando eu falei você, não estou dizendo você, não, estou dizendo as pessoas
Sim. acham que a gente está bem pertinho do mundo de regeneração, entendeu? Ah, sim. Eu usei o termo inadequado, pronto. Tem pessoas que acreditam que daqui a 50, 100 anos a gente está adentrando no mundo de regeneração. Dá licença, pelo amor de Deus. Muito respeito, né? Mas diante disso aqui, como é que você consegue... A minha reflexão é, como é que você consegue, em uma existência, como eu faço a expressão de Alexandre no livro Missionários da Luz, como é que você, com a existência, não é existência, a vela da boa intenção, com a chama da boa vontade, você querer iluminar um século ou milhares de anos de escuridão? Uma vela. Não, agora hoje eu sou bom, eu paguei meus erros. Você, amigo, você só se equiparou a um dos erros das suas existências passadas. Né? Quando a gente fala assim, o amor cobre a multidão de pecados, aí a gente acha que é o amor, hoje eu estou amando, aí eu cobri toda a multidão de pecado, entre aspas, de todas as existências. Não, filho. Não é assim não que funciona, não. Você anulou uma parte de uma das suas existências passadas. Eu penso assim. Eu ouvi outro dia uma conversa, mas é uma conversa de bastidor, não é uma conversa doutrinária, uma fofoca, que era a seguinte, que em cada encarnação você trabalha uma imperfeição, você avança em uma imperfeição. Aí que são quantas imperfeições? Sabe-se lá, Deus. Só aqui então você vê. Então dá uma olhada aí no trabalho que a gente vai ter para frente. Pois é. Isso é a matriz, não são nem as sutilezas, né? As mini peças são as matrizes, né? Laelder, mas lá em Gênesis, no último pedacinho lá, está escrito que nós já estamos já entramos no mundo de regeneração há 258 anos, se eu não me engano. Quer dizer, é que tudo é meio lento mesmo. Entramos na transição. Não, mas transição já é um pezinho dentro, né? Entramos na transição, Ele fala lá há 100 anos, né? Há quase 100 anos. Aí eu fiz a continha lá de quando ele escreveu o livro, né? Dá 250 e poucos anos. De transição. Então, quer dizer, é impossível que a gente esteja tão ruinzinho assim, Laelder. Mas nós estamos melhor do que a gente já esteve. A gente está melhor do que a gente era, mas não está melhor quanto a gente deve. Isso é claro, nós temos chão ainda. Mas está boa, né? Mas o pessoal fala, mas a gente está. Você diz, amigo, acorda, por favor, faz favor. A Joana de Ângeles diz aí nesse livro Seja Feliz Hoje, que a gente precisa desses seres que estão vibrando muito baixo para que a gente consiga ter uma comparação e melhore, sabe? Né? Então, eu estou confiando nisso também. Eu estou vendo a coisa ruimzinha, eu falo, não é esse caminho, não. Vou caminhar por aqui, né? Então, eu estou mais animada que você, Laelder, nesse caso. Eu sou meio... Eu sei que, assim, a grande questão que a gente confunde muito, né, Ângela, é a parábola do joio e do trigo, né? É necessário que ele cresça junto, tanto o joio quanto o trigo. Porque se você for cortar na época errada, você pode prejudicar o trigo. Exato. Então são implicações nesse sentido. Eu não estou dizendo que eu sou um otimista realista, pronto. Ai. E aí, Jorge Elahá, continua ou tem mais um parecer? Não, eu queria ver aqui, olha. Quem a mim se dirige... Cadê? Coloca essa frase aí, a Cidinha Mota está colocando, é bom que a gente copia e cola e já aparece. Então, ela diz assim, quem a mim se dirige com firmeza e em mim fixa a sua mente é purificado pela chama. Então, esse ponto é muito importante, porque se você se dirige a Deus e fixa a sua mente, a Samia, quando estava lendo o Bhagavad Gita, ela até destacou aqui esse fixa a sua mente. Porque não é só dirigir a mente, mas é se fixar a ela. Porque o que nós fazemos muitas vezes? A gente tem
momentos de elevação e a gente volta. Momentos e volta. O que o Krishna propõe aqui é aquele que dirige com firmeza e em mim fixa a sua mente, ou seja, ele verdadeiramente promoveu um processo de desconexão das questões mais imediatas do planeta. Então, isso já ficou assim bem mais claro para nós quando a gente percebe que do que ele está se referindo são pessoas que verdadeiramente não deram um salto e olharam, sabe, a pessoa está do lado do muro, ela dá um pulo e olha o que tem do outro lado. Ela pula e olha o que tem do outro lado. Aí não é. É aquele que conseguiu olhar por cima do muro de verdade. Ele está planando, atravessou o muro e está do outro lado. Aí esse se fixou realmente, está dentro de uma nova realidade. Nós somos ainda daquele que está pulando para subir. Mas eu vejo uma frase aqui da Teca Filizola espetacular sobre isso, em que ela diz o seguinte: mas já dá para perceber bem hoje quem é joio e quem é trigo, sem dúvida nenhuma. Se não fosse essa doidice toda, a gente não saberia quem é joio e quem é trigo. Quem é o trigo? É aquele que, mesmo diante dos convites da loucura, não se sente seduzido por isso. Então, hoje, é claríssimo. Eu acho que até eu sou capaz de separar o joio do trigo hoje. Se fosse há uns 100 anos atrás, eu ia ficar meio confuso. Eu acho que esse fulano presta. Eu acho que ele não presta, esse presta, não presta. Hoje, não. Está muito nítido. Por quê? Todas as portas foram abertas e há um franco comportamento das criaturas. Então, quem é joio e quem é trigo. Está claro, está facinho demais para fazer a separação. As pessoas estão reveladas na sociedade de hoje em função dessas ideologias loucas que tornaram muito evidente quem é quem. Verdade. Agora é só colher. Já estão colhendo, tá? A colheita já começou. Tem alguns que já foram colhidos, né? Nós tínhamos que nessa fase receber todos esses irmãos que estavam ruinzinhos, mas que têm a oportunidade de melhorar. E é isso que a gente está vivendo agora. Então, a gente tem que conviver com isso, né? E aí aumenta mais ainda a nossa responsabilidade para não segui-los, né? E ter a determinação da nossa caminhada, né? A ação correta, como diz aqui no Bhagavad Gita, né? É complicado. Agora tem, nesse texto que a gente está lendo, que é o item 10, tem uma parte final que diz assim, ó, cadê a fala da Cidinha para a gente ver? Aquele que fixa a sua mente é purificado pela chama sagrada do amor e da sabedoria. Aí aqui tem uma parte importantíssima, ó, e livre da atração dos objetos terrenos. Eu preciso chegar a esse ponto de me libertar das coisas terrenas. Não é só eu dizer assim, eu tenho vontade de me libertar. Eu queria... Se eu tenho vontade de me libertar, eu sou regeneração, ainda não sou feliz. Mundos felizes é para quem realmente se libertou do mal. Mundo de regeneração é para quem decidiu se libertar do mal. Essa é a diferença. Por isso que é no mundo de regeneração, onde a gente vai se regenerar. Aí diz aqui, ó, que quem conseguiu se libertar da atração dos objetos terrenos, pronto, esse torna-se semelhante a mim, se torna uno comigo e entra na minha vida espiritual. Esse se torna uno com ele é a mesma fala do Cristo, quando diz, eu e o Pai somos um. Essa unidade que acontece lá em cima, na medida que os espíritos evoluem, né? Sim. Sim. Ok. Sigamos? Acho que sim, acho que podemos ir para o 11. Eu acolho prazenteiro todos os que me procuram e honram, qualquer que seja o caminho que sigam, porque todos os caminhos, todas as formas religiosas, embora de denominações diferentes, a mim os conduzem.
Me diz que coisa linda! O Krishna está dizendo há 5.000 anos atrás que não importa qual a religião que nós pertençamos, não interessa o caminho que nós tenhamos trilhado, ele recepciona todos, prazenteiro, qualquer que seja o caminho que os que sigam, porque todos os caminhos, todas as formas religiosas, embora denominações diferentes, a mim conduzem. Não é lindo isso? É maravilhoso, né? Então, abre o Livro dos Espíritos, questão 982. É necessário fazer profissão de fé espírita e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Ou seja, eu preciso ser espírita para ficar bem do lado de lá? Preciso ter a religião espírita para que eu chegue bem do outro lado? Vamos ler o que os espíritos disseram. Se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram os mesmos esclarecimentos são deserdados, o que seria absurdo. Ponto. Então, não é o fato de ser o espiritismo que nos garante a boa sorte na vida futura, não é isso que ele está dizendo? Sim. Não é. Tá, se não é o espiritismo, então me diz, o que é que garante a boa sorte na vida futura? Pode ler agora. É o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Dá uma lida no texto agora. A crença Eu acolho prazenteiro todos os que me procuram em honra, qualquer que seja o caminho, qualquer que seja o caminho. Caminho, para mim, religião. Porque todos os caminhos, todas as formas religiosas, embora de denominações diferentes, a mim os conduzem. Gente, não é o mesmo texto, pelo amor de Deus. Exatamente. E a gente fazendo guerra por causa de religião, né? Pelo amor de Deus. Tem cabimento um texto desse ter 5.000 anos? Eu era criança quando o Krishna escreveu isso. É demais, é um absurdo isso. Isso vocês podem, eu acho isso fantástico. E a pergunta é, naquela época, quantas religiões tinha? Eu conheço uma pessoa que é mais antiga do que os 5.000 anos do Bhagavad Gita. Meu Deus do céu. Ou seja, dizia, eu nasci há 10.000 anos atrás. Não, isso é muito interessante, cara. Isso é muito surpreendente. Isso é um texto incrível, em que todas as doutrinas conduzem a ele, não importa. Isso é espetacular, maravilhoso. Essa semana aqui, conversando em casa com a Sâmia me disse uma coisa que eu fiquei assim, disse para ela, nossa, eu preciso anotar isso que você falou antes que eu esqueça, porque isso que você falou é muito bonito. Olha o que a Sâmia disse, abre aspas, diz a Sâmia, o Consolador prometido é o Espiritismo, não é o movimento espírita. E o que é o Espiritismo? O Espiritismo é um conjunto de verdades. Então, são essas verdades que são o Consolador, não é o movimento espírita organizado. Mas é o conjunto das verdades que ele apresenta. Então, é isso que é a grande transformação que a humanidade vai ter, né? Isso que é esse conhecimento todo junto. Então, isso aqui é para arrebentar a boca do balão, um espetáculo. Capítulo 4, verso 11. Coisa de louco. Absurdo. Absurdo isso. Vamos para o doce. Até aqueles que adoram os devas são os anjos. Eles pedem recompensa por suas ações, encontram o que procuram, pois no mundo dos homens toda ação produz o seu fruto. Gente, isso não é doutrina espírita? Vamos analisar aqui anjos, não como anjos no sentido positivo que a gente sempre vê. Vamos tirar a palavra anjo e colocar espíritos. Anjos bons, anjos maus. Os espíritos que se comunicam. Então,
Aqueles que adoram os espíritos e lhes pedem recompensa por suas ações, encontram o que procuram, pois no mundo dos homens toda ação produz o seu fruto. Não é isso que a lei de causa e efeito nos fala? Até aqueles que adoram os espíritos e lhes pedem recompensas por suas ações, e não tem tanta gente que tem adoração aos espíritos e quer barganhar com essa adoração para que eles lhes concedam algo. Quando nós fazemos esse tipo de movimento espiritual, essas entidades elas se mobilizam a nosso favor também, tanto positivo como negativo. Se eu me vinculo a entidades negativas e eu peço que elas me ajudem em alguma coisa, é possível que essas entidades se mobilizem dentro das perspectivas da nossa sociedade, tá? Então, você vê pessoas que adoram os espíritos e que barganham com eles dentro dos interesses que eles têm. Estou confundindo vocês? Não, acho que está tranquilo. A gente faz essas promessas, quer dizer, a gente faz, né? Eu já fiz essas promessas, assim, e promessa é uma troca, né? Eu ofereço isso. É uma troca. Preciso daquilo, né? É meio. Na tradição de muitas linhas existe isso, né? Essas promessas. Sim. Então, não está confuso, não, está claro. Então, às vezes, você procura essa adoração a esses seres não encarnados, né? Na expectativa de receber deles uma recompensa, uma barganha. E a gente acaba recebendo. Os que buscam os espíritos querendo valores positivos, eu queria muito que Deus protegesse minha casa, abençoasse meu dia, me desse paz. Os espíritos se mobilizam. Até aí tudo bem, né? Nos entregam. Mas se eu disser, eu quero demais ter bens materiais, eu quero conseguir riqueza, você pode mexer em alguns mecanismos da lei e conseguir, de acordo com o tipo de pedido que você faz, receber o que você deseja. Então, tomar cuidado, tá? Porque até aqueles que adoram os devas e lhes pedem recompensas por suas ações, encontram o que procuram. O que procuram. Pois no mundo dos homens, toda ação produz o seu fruto. Isso aqui não é a lei de causa e efeito, não. Toda ação possui uma reação de igual força em sentido contrário. Toda ação possui o seu fruto. Não está dizendo que quando eu mobilizo as forças espirituais tem um retorno daquilo que eu fiz, positivo ou negativo? Eu acho que o pior aqui, Jorge, é quando a gente está naquele sentimento de desejar o mal para o outro, né? Dentro de um sentimento de inveja, e pedir que as forças superiores prejudiquem. Quer dizer, olha o tipo da ação que corre-se o risco de fazer. Sim. E às vezes, nessa movimentação que a gente faz, mobilizando os devas, você se compromete espiritualmente quando você deseja o mal, como você está lembrando, né? Então, aqui no item 12 está estabelecido o princípio da lei de causa e efeito. Não mexa com os espíritos pedindo o que você quer, porque você pode obter. Não peça, porque você pode ter o que pede, ó. Pedem recompensa por suas ações, encontram o que procuram, pois no mundo dos homens toda ação produz o seu fruto. Meu Deus do céu. Fala, Laelda. Mas esse pedir, né, não basta ser um pensamento, digamos assim, fortuito, uma vez ou outra. Ele tem que ser contínuo, no caso. Entendeu? Tem que ter uma conexão, né? Não, porque para a pessoa não ficar com aquele drama. Ai, meu Deus, eu pensei errado. Não, se seu pensamento for contínuo, né, ter ter a habitualidade de pensar aquilo, você vai começar a fazer. Conectar. Vou ser até mais claro, Laelder. Quando eu faço um pacto com um espírito, a gente faz pacto. Quantos de nós fazemos pacto?
de dizer o seguinte: eu vou te entregar isso e você me entrega tal coisa. Então, a nossa humanidade, não estou dizendo nós três aqui, mas a nossa humanidade faz pactos. Existem muitas doutrinas que a gente faz pacto. E ao fazer pacto, você ganha uma companhia espiritual. O livro Fausto, de Goethe, nada mais é do que isso. O cara faz um pacto com Mefistófeles. Eu quero poder, riqueza, fama, tudo, em troca tu pode levar minha alma. Um negócio da China. E aí ele acaba tendo tudo materialmente, faz o pacto e acaba recebendo aquilo que ele havia pedido. No final, ele vem buscar a parte que lhe cabe, vem buscar a alma dele. E aí? Nossa. Pois é. Muito bem. Continuamos? Podemos continuar. Vamos para o próximo. Mas eu sou o Criador da humanidade inteira, em todas as suas fases e formas. Stop. Estopado, Stop. como diz o Lael. Stop. Fato. Vocês estão vendo como Krishna... Gente, nós temos que entender aqui isso como um aspecto metafórico, tá? Não é para ninguém pensar que o Krishna é o Criador. Ele é, entendendo ele como a encarnação de Vishnu, ele é visto como se fosse um Deus. Então, vamos olhar do jeitinho que tem que ser visto, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, olha. Eu sou o Criador de quem? Da humanidade. Inteira, em todas as suas fases e formas. Como é que se apresenta o Deus da Torá, Lael de Rodrigues? Eu sou o Deus? Estou lembrado, não. O Deus de Israel. Sim. Que defende Israel dos outros povos. Não é verdade? Que vai destruir aqueles que se voltarem contra Israel. Ele é o Deus da humanidade inteira. Sim. Ele não é de um povo. Percebe a grandeza disso? A capacidade de enxergar, lá no período de 5.000 anos atrás, um Criador que criou a humanidade inteira. E não um Deus de um povo que tem outro povo. Porque o Deus de Israel vai destruir o teu Deus, porque o meu Deus é mais poderoso do que o teu Deus. Isso tem muito no Velho Testamento. Aqui é um Deus da humanidade inteira. A gente já passou por um outro momento aqui em que ele falou do Criador. O Criador é um só. Ele já disse isso em algum lugar, mas eu agora, coitadinho, não vou conseguir achar. E aqui ele está dizendo que ele é o Criador da humanidade inteira. Inteirará. H-I-T-E-R-A. Inteira. Ok? Ok. Bom, na continuação... E sim, e ele ainda continua, né? Então, de mas mim aqui procedem as 4 castas. Então, isso que eu ia falar, Jorge, para quem conhece esse conceito de castas, não julgue ainda, não se assuste ainda, né? Porque a gente conhece a questão de castas recentes na Índia. Mas então vamos ver o que Krishna falava aqui. De mim procedem as 4 castas. Então, tem a observação, as 4 castas que representam as 4 classes de atividades humanas. São os brahmanes, os sábios, os kshatriyas, que são os guerreiros, os vayakas, que são os comerciantes, e os sudras, que são os operários. Aí continua, com as suas qualidades e atividades distintivas. Sabe que eu sou o criador delas, se bem que, em mim mesmo, sou imutável e sem qualidades. Esse sem qualidades aqui no sentido, ele é absoluto, ele é o absoluto. Então, aqui, ó, o que são castas dentro da sociedade indiana? Casta é o seguinte, na nossa sociedade, nós temos classes sociais, mas nós não temos castas. Então, quais são as nossas classes sociais?
rico, muito rico, rico, classe média baixa, pobre, muito pobre, paupérrimo, desgraçado, miserável. Então, são as nossas classes sociais que estão muito relacionadas com o poder econômico que a gente tem. Se eu for de uma classe pobre, coitadinho, muito pobrezinho, e eu jogar R$ 2, não, jogar R$ 6 na loteria, R$ 6, que é todo o dinheiro que eu tenho, e eu acertar na loteria o prêmio da virada, da mega da virada, eu saio da condição social que eu tenho e eu vou para uma classe social muito rica. Então, na nossa sociedade, existe a chamada mobilidade vertical na sociedade. Eu posso subir, mas também, se eu fizer besteira, eu posso descer. Na sociedade hindu, não era a classe social, era a casta. Ou seja, é igual essa minha caixa de remédio. Cada casta, ela é um quadradinho desse aí, tá vendo? Que a pessoa não sai de dentro dele. Cada quadrado é fechado. Então, quem pertence a uma casta lá embaixo, nunca vai subir. Acerta na loteria, continua aqui, mas fica pobre. Quem é da outra, então, por exemplo, você tem os Dalits ou párias que ficavam na camada mais embaixo, depois você tinha os escravos, que eram mais acima do que os párias, depois acima tinha os guerreiros. No conceito hindu, cada casta era formado de um pedaço do deus Brahma. Os escravos foram feitos do pé do Brahma. Os escravos do pé do Brahma. Os guerreiros das pernas do Brahma. Os artesãos dos braços do Brahma, do tronco do Brahma. Os sacerdotes eram feitos da cabeça do Brahma. Os brahmanes eram feitos da cabeça do Brahma. E os párias eram feitos do sujo do pé embaixo do pé do Brahma. E aí você ficava nessa casta e acabou. Você não pode nem casar com uma pessoa de outra casta. Se você casar, você vai lá para baixo. Era você por função, né? Era por função. A casta era por Sim. Não por... Então, se eu tenho uma pessoa que ela é guerreira, ela está numa determinada casta e ela vai morar ali e vai morrer ali. A sua casta é essa. Então, as pessoas perguntam, mas como é que pode um povo que sabia tanto de reencarnação criar um negócio de casta? Você sabia que isso não era assim? Porque eles haviam migrado por serem orgulhosos. Então, evidentemente, eles construíram uma sociedade que não permitia mobilidade social. Então, os operários, comerciantes, guerreiros e sábios. Sim, seria uma escada ascendente, com certeza. Operários, comerciantes, guerreiros e os sábios. Os operários são dos pés e os guerreiros são dos braços, é uma coisa assim. Mas cada um é num pedaço do deus Brahmani, do deus Brahma. Então, aqui, de mim procedem as 4 castas, ou seja, dele procede a inteireza da sociedade. Ele não está falando que, olha, eu só criei uma casta, não. Eu criei todas as castas, com as suas qualidades e atividades distintas. Oi, Lahá, o que eu vejo aqui é essa criação de castas como funções. O que a gente conheceu depois como o desprezo e o desrespeito pelas castas inferiores é algo mais recente, né? Nesse olhar, a humanidade precisa dessas funções aqui, né? Então, mas não uma desrespeitando a outra, não uma desmerecendo a outra. Então, foi um processo que veio depois, essa segregação. Isso. Isso é muito interessante, né? Então, porque assim, se você falar que na humanidade precisa da pessoa que cuida da limpeza, da pessoa que cuida do outro, tudo é importante, tudo é necessário, né? Tanto é que ele põe aqui atividades com suas qualidades e atividades distintas. Então, todas são necessárias. Entendi. Né? Aí depois ele começou lá, aí os párias, não, ele é um pária, eu não vou atravessar a rua, ficar perto dele, né? Não pode nem passar na minha sombra.
Isso foram coisas que foram acontecendo depois, né, com a arrogância, né? Aí os brahmanes começaram a achar, como era a cabeça, começaram a se achar demais, né? Mas isso nasceu depois. É uma leitura que eu faço, né? Sim, eu dei uma consultada aqui na internet e você tem razão. Ali na internet diz que esse processo de que as castas existiam, mas a segregação, como a gente conhece, ela teria existido há 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, uns 3.000 e poucos anos atrás. Então, na época de Krishna, não havia isso, porque é 5.000, é 3.200 anos. Então, se aconteceu isso há 3.000 anos atrás, então não tem nada a ver com o período que o Krishna viveu. O que mostra, sabe o quê? Que depois da migração dos espíritos que saíram da Índia, os que sobraram criaram esse sistema de violência, que quando era antes não era assim, que eles não haviam construído um sistema de castas quando estavam aqui. Na medida que eles foram voltando para o mundo de origem, os que herdaram fizeram esse sistema perverso. 1947, as castas são proibida a segregação na Índia. Na Índia, é o que se busca hoje, né? Essa igualdade. Não importa se a pessoa tem uma função básica, por exemplo, de cuidar, né, da limpeza, isso não faz, né, menos do que uma outra função. Então, é em termos de qualidades e atividades necessárias, né? Então, é uma busca e realmente não tem mais ainda essa questão de casta, embora ainda assim meio... Existe, mas não é legal, né? Disfarçado. Não é legal, né? Exatamente. Porque um processo que fica 3.000 anos numa sociedade é difícil de ser retirado rapidamente. Mas é muito interessante o trecho final, quando ele diz que ele é imutável e sem qualidades, no sentido de que ele não tem, ele é perfeito. Então, essa questão ele não tem aqueles nuances que nós temos. Eu sou imutável no que eu sou, pleno em tudo que eu sou, liberto do desejo, liberto de tudo aquilo que é material. Então, esse sou eu. Eu não tenho nenhuma tinta das imperfeições humanas. É esse sentido que o texto coloca para nós. Eu estou sem meu texto em Esperanto aqui, rapaz. Não está aqui, está lá em cima, para eu poder ver como que ele colocou essa questão. Vou tentar ver se eu acho uma outra tradução aqui, para a gente poder ver depois esses 100 qualidades aí, para a gente aprofundar. Tá bom? Aqui talvez aquela questão que a gente viu lá atrás, né, das características, que todo ser humano vem com características específicas, e o trabalho é não ter mais, né? Eu lembro que a gente estava estudando, também não vou me lembrar agora, né? Mas acho que é essa daí, e sem qualidade, a gente não precisa dessas qualidades físicas, né, ou emocionais diferentes, então não tem o apego, né? Ok? Ok. Estou vendo aqui o verso 13. Tá. Podemos ir. O 14 agora. 14. Em minha essência, sou livre dos efeitos das ações e não tenho desejo nenhum de obter recompensas ou gozar os frutos das minhas obras. Ou seja, Deus, o absoluto, no caso Krishna aí, não está sujeito às condições humanas. Observe esse Deus que está sendo apresentado no Bhagavad Gita com o Deus do Antigo Testamento. Dá uma olhada nele. Que o Deus do Antigo Testamento, ele tem ciúme, ele tem arrependimento, ele tem raiva, ele tem ira, ele prefere, ele se vinga. Percebe como ele tem muitas características humanas? E esse Deus que o hinduísmo está nos trazendo aqui, que o Krishna está nos apresentando, ele é livre dos efeitos das ações e não tem nenhum desejo de nenhum dos objetos.
de obter recompensa e gozar o fruto das minhas próprias obras. Ou seja, ele não tem semelhança com a criatura humana. Ele não tem semelhança com a nossa humanidade, com a nossa raiva, com as nossas coisas que são típicas da nossa condição espiritual. Estou confundindo vocês com o que eu estou falando? Não, né? Isso aqui que a gente pode linkar ali em cima no 100 qualidades. Não poderia? Sim. É isso mesmo. Esse é o que eu sei qualidade lá de cima. Exatamente. Tá. Pois essas coisas são produzidas por meu poder e não têm influência sobre mim. Em verdade, digo-te que quem é capaz de achar a solução desse enigma e me percebe como eu sou em minha essência, fica livre dos efeitos das ações. Está liberto da roda da samsara. O que ele quer dizer é o seguinte: quem conseguiu me entender, conseguiu entender como é que funciona o mecanismo da lei, está livre. Nós não estamos libertos porque nós ainda não conseguimos entender o mecanismo da lei. Embora a gente diga que entende, nós nos comportamos como se nós não entendêssemos. Porque a gente diz assim, mas não é possível que isso tenha acontecido comigo, que absurdo. Nós nos revoltamos, nós não aceitamos, nós não nos conformamos com as nossas provas, nós achamos que Deus nos esqueceu. Quando estamos passando por um sofrimento, a gente diz, não é possível, gente, não é possível que Deus não esteja vendo isso, não é possível. Então, se eu realmente entendi Deus em plenitude, eu estou livre desse processo reencarnatório ao qual nós estamos sujeitos, né? Verdade. Continua? Acho que podemos continuar. Os sábios antigos que conheceram esta verdade praticavam ações sem esperar recompensa e assim alcançaram a liberdade. Segue também tu o seu exemplo. Ok! Que liberdade que ele está falando aqui, hein? A roda de Sansara, não será, não? Sim. Os sábios antigos, que foram aqueles que migraram, não teve um pessoal que migrou para a Terra e que veio para cá? Quando esse pessoal despertou, ele pôde voltar para seu mundo de origem. Quando entenderam o mecanismo da lei, eles se libertaram. Então, isso aqui é o retorno deles, ó. Os sábios antigos. O pessoal de Capela já. Isso. Os sábios antigos que conheceram essa verdade, ou seja, aqueles que entenderam o mecanismo da doutrina secreta, praticavam ações sem esperar recompensa, porque eles tinham entendido o mecanismo da lei e, assim, alcançaram a liberdade. Voltaram para seus mundos de origem. Libertaram-se da roda de Sansara neste planeta. Quebraram as algemas de estar preso a este lugar. Ah, você entendeu? Entendi. Então agora você está livre. Pode estar liberto. Volta. Você entendeu. E muitos se libertaram aqui com o pensamento de Krishna. Krishna libertou muita gente que estava presa no planeta. Sua doutrina, junto com a de Buda, foram os grandes libertadores dos espíritos no Oriente. Eles ofereceram conhecimentos que tornaram a humanidade profundamente diferente. Então, aqui nós encontramos mais uma mudança efetiva aí do processo reencarnatório dos espíritos. Quando eles descobrem as leis espirituais, então eles se libertam. A Cidinha está falando que é a caridade desinteressada. Pode ser a caridade desinteressada, mas pode ser tudo na vida sem interesse pessoal, tudo na vida. Até o que eu faço com Deus, que não chega a ser uma caridade, mas a minha relação com o divino, a forma como eu me conecto ao Senhor, sem esperar que Ele me dê nada em troca. Esse processo de iluminação das nossas almas, sem esperar que o Senhor me entregue nada de retorno. Aí eu estou livre. Isso pode ser, Cidinha, na minha relação com o meu próximo, mas pode ser na minha relação com Deus.
Eu me relaciono com Deus, não quero nada em troca. Faço as minhas oferendas, obedeço sua lei, procuro viver aquilo que ele fala, mas não estou esperando nada de retorno. E quando eu faço alguma coisa pelo próximo, eu não espero nada de retorno. Eu vou aproveitar e fazer um comentário, a gente já está quase no final, né, Ângela? Os sábios antigos que conheceram esta verdade praticaram ações sem esperar recompensa e assim alcançaram a liberdade. Segue tu o seu exemplo. No sentido de que foi assim que eles se libertaram, né? A libertação dos espíritos se dá a partir do momento em que nós descobrimos as verdades espirituais. Não era isso que o Buda falava, que a libertação da criatura se dá com o conhecimento espiritual e a prática da virtude? Não era assim? Não é desse jeito? Como é? E o desapego, né? É o desapego. E está aqui, ó. Tá aqui, ó. Praticavam ações sem esperar recompensa. Isso aqui é desapego. Aí eles alcançaram a liberdade. É a liberdade reencarnatória, é a liberdade do sofrimento, é a liberdade de voltar para seu mundo de origem, a liberdade da roda de Sansara. Talvez a gente possa ir até o 16. Vamos fechar no 16? Vamos. Assim a gente estuda um pouquinho mais, né? Então lá. Poderás dizer que, às vezes, até os sábios não podem definir o que é ação e o que é a inação? Eu explicarei e te ensinarei em que consiste a ação que te libertará do mal e te tornará livre. Então, ele vai dar uma lição para ele aqui, o que é... vai ter que ler o 17. 17, eu também acho, Jorge. Vai ter que ler o 17 para ele explicar. Aí o Krishna vai ensinar o que é ação e o que é a ação que torna o homem preso e livre do mal. Vamos lá. É preciso distinguir essas três coisas. Ação, isto é, reta ação, inação ou abstenção, e má ação. É difícil discernir-se o caminho da ação. Ok. Isso aí, então, o que o Buda colocou aí? Ele colocou o pecado da omissão nesse texto dele. Foi isso que o Krishna colocou para nós. Porque ele disse, existe a ação, e ele está chamando de ação a ação boa, tá? Isso que ele está chamando de ação. A ação é a reta ação. A ação no bem, fazer o bem. Isto é uma coisa. Uma outra coisa é a inação, que é eu não agir, é eu não fazer, é a minha inércia, é eu ficar parado, é eu não fazer nada, é o pecado por omissão. E há uma terceira, que é a ação de novo, mas é a ação no mal. É a deliberada ação da criatura humana na prática do mal. Aí é que ele coloca no 17. É preciso distinguir essas três coisas: ação, inação e má ação. Ô, Jorge, acho que a gente precisa ler o 18 também, só para completar a ideia aqui, hein? Tá bom, então vamos lá. Quem se adiantou de tal maneira que é capaz de ver ação na inação e inação na ação, pertence aos sábios de sua raça e permanece em harmonia enquanto pratica ações. Ok. Nós temos uma conexão disso com o Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é capítulo 10. Onde Kardec diz assim, que o processo evolutivo das criaturas tem 3 etapas. Primeira etapa, eu penso no mal e ajo no mal. Aí diz, e nesse o mal está com toda a força. Segundo padrão, eu penso no mal, mas eu não ajo no mal. Eu até quero, mas eu não executo. Então, nesse, o bem está se processando. E um terceiro é aquele que nem sequer pensa no mal. Porque se eu não penso no mal, eu não faço o mal, porque eu faço o mal porque eu pensei nele. Então, Kardec cria 3 degraus. Pensa e faz, pensa e já não faz, e o outro que já nem sequer pensa. Esse que pensa e faz é o que está na ação do mal. A ação do mal. É a má ação. O que pensa, mas não executa, é o que tem a inação. Ele até pensa, mas ele diz, eu não vou fazer. Isso não está correto. Então, ele tem vontade, mas ele é freado pela razão.
E o primeiro, que é o que atua agindo no bem, ele nem sequer pensa no mal, então as suas ações são a reta ação, porque ele não está em conflito sobre o que ele quer fazer. Então, quem se adiantou de tal maneira que é capaz de ver a ação na inação, ou seja, observa no cara que não faz uma ação boa, olha, ele não agiu errado, isso já é uma ação boa. Quem consegue enxergar no fato do homem não agir, quem consegue enxergar no fato de não agir uma virtude, esse já conseguiu um progresso. Por quê? Existem muitas vezes que a gente diz assim, sabe qual é a melhor solução? É o silêncio, gente. A melhor solução para isso é o silêncio. Então, onde está a ação reta? A ação reta está na inação. Mas você não vai se defender, não adianta, não, deixa assim mesmo. Então, na inação existe a ação, ok, Cidinha? Na inação, eu não agi, e o fato de eu não agir é a ação correta a tomar nesse momento. Então, quando eu ajo, eu atuo, quando eu quero fazer o bem, a forma de fazer o bem é dizer, não mexe, não responde nada, deixa ficar assim. Depois a gente conversa. Então, eu estou descobrindo a ação no bem na inação que a pessoa faz. Jorge e Ângela, onde estaria a frase que está no Livro dos Espíritos? O fato da pessoa não fazer o mal já é um grande progresso? Ele diz, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Onde é que a gente encaixaria? É porque aqui ele está trazendo um conceito que dentro do Livro dos Espíritos não está tratado. Onde você encaixaria no Livro dos Espíritos o silêncio para preservar um conflito? Você diria que isso é fazer o bem ou isso é deixar de fazer o bem? Quando, por exemplo, uma pessoa te ofende, te agride, você fica calado, não responde, ou seja, tem uma inação, e essa minha aparente inação é a boa ação do bem que você poderia fazer. É onde você está escrito lá, dê a outra face. É exatamente essa, é você não retrucar a agressão que você recebeu. Não é isso? A Cidinha está levantando aqui que quando eu não faço o bem onde eu deveria ter feito, eu já estou fazendo o mal, verdade. Mas o bem pode ser a inação. Estou confundindo vocês? Em alguns momentos, o não fazer é a ação correta a tomar. Então a pessoa diz, quer saber de uma coisa? Pois eu vou embora. Deixa ele ir. Deixa ele ir, depois a gente conversa. Nesse momento, o não fazer, o não agir é o bem. O não agir, a não ação é o bem. Por quê? Porque para aquela circunstância, o silêncio, o calar, o dar a outra face, o deixar que a pessoa fale sem interromper, é concordar, tá bom, tá certo, tudo bem, vamos. Então, você não vai agir? Agora não. Agora eu vou deixar assim, depois eu converso com ela. Deixa ela fazer assim, depois a gente vai e conversa. Porque o bem, muitas vezes, não é sempre agir. Às vezes o bem é silenciar, como Jesus calou diante de Pilatos, como Jesus não respondeu no interrogatório de Herodes. Isso também é uma forma de bem. É eu saber que, às vezes, a gente precisa silenciar. Confúcio tinha uma frase muito boa. A frase dele era assim: falar, calar, falar. Como é que é? Falar é prata, mas calar é ouro. Então, aprender a falar pouco. Você fala só o essencial. E, às vezes, o não falar pode ser uma grande representação do bem a se fazer. A pessoa ficou calada, ficou ouvindo tudo. Foi o grande bem que ela fez. Então, nem sempre o bem é a ação. O bem pode ser o silêncio.
Mas, sem dúvida nenhuma, não fazer o bem já é fazer o mal. Agora, o bem pode ser o calado. O bem pode ser ficar quieto. É verdade. É aquela frase, né? Que o teu silêncio seja mais eloquente do que as tuas palavras. É bonito, né? É bonito. Ok. Isso, Cidinha. Em algumas situações, não agir é o bem. Porque senão a gente pode criar uma situação, uma coisa pior ainda, né? Uma energia ruim, pode piorar muito a situação. Na hora da raiva, na hora do nervoso, então é melhor calar, esperar, respirar, pedir um pouquinho de ajuda para a espiritualidade, aí a gente vê o que dá para fazer de melhor. Tudo depende muito do contexto, né? Porque o que ele diz aqui é assim: quem se adiantou de tal maneira que é capaz de ver uma ação na inação, a pessoa vê uma ação na inação. Eu olho assim, gente, eu aprendi muito com ele quando ele ficou calado. Na hora que ele calou, foi uma lição tão importante para mim. O silêncio dele naquela hora foi de uma profundidade muito grande. Então, ele mostrou uma ação na inação. E diz assim: e encontrar inação na ação, que é o contrário, é quando você age, e o que você age é a não interrupção do mal, em que você diz, eu vou embora. Aí você cata as suas coisas, quer saber de uma coisa, depois eu vou embora. Aí toma uma ação. A ação que ele toma é não resolver o problema. Está dando conflito, pois eu vou embora. Pois eu vou pegar minhas coisas, eu vou embora. É uma ação que não está resolvendo o problema. É uma ação que, dentro dela, você não resolveu o problema. Você deveria ter sentado para conversar. Então, você tomou uma atitude e a sua atitude não resolveu o problema que você estava vivendo. Não houve uma ação no bem naquilo que você... A Cidinha achou. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Isso mesmo. Olha, eu aprendi isso, sabe quantos anos eu tinha? Eu estava na faculdade, eu tinha 17 anos, eu fiz uma matéria na faculdade chamada Cultura Japonesa, em que eu aprendi um monte de coisa sobre Confúcio na época, não sabia nem por que eu estava naquilo, mas era o que tinha, né? Era o que tinha. Olha, a Ângela está dando uma boa ideia aqui, é o estardalhaço sem a solução do problema. Isso é ação que contém uma inação. Você vê a pessoa agindo e diz, não está resolvendo nada. O que você está fazendo não está resolvendo. Não está resolvendo o problema. Então, é a sabedoria de enxergar inação. Olha, esse Cristo é fantástico. É a sabedoria de enxergar uma inação na ação e enxergar a ação na inação. Quando eu enxergo isso, é porque eu tenho esta sabedoria. Quem se adiantou de tal maneira que é capaz de ver a ação na inação e inação na ação, pertence aos sábios de sua raça e permanece em harmonia enquanto pratica ações. Vá ser bom assim no inferno, tá doido? Esse cara é bom demais, ó. Eu quero dizer que eu fico cada vez mais impressionado com esse estudo, com a profundidade desse texto tão velho e que tem tanta sabedoria. Misericórdia. Para você ver como Deus tem nos socorrido de várias formas, né? E a gente continua aqui. Bastava isso, cara. Bastava isso para nós. Pois é. Então, um abraço a todos, muita paz. Ângela, do fundo do meu coração, tudo de bom para ti. Obrigada. Jorge Abarrão, eterna gratidão pelo tudo que você tem feito, né? Não só para nós, mas como o movimento espírita como um todo. Que Jesus me mantenha muito perseverante a mim, porque a gente sabe que divulgar a doutrina espírita vai além do que aparecer numa live. Os testemunhos, como diz Jesus, é oculto, porque é onde a gente tem que escavar a terra interior para buscar o tesouro onde ladrão não rouba e traça não corrói. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo carinho. Bênção. Tchau, tchau.